Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma ministração da Palavra de Deus, que tem a oportunidade de trazer bênçãos e direcionamento para as nossas vidas. E eu quero que você reflita sobre isso, querido, porque todas as vezes que você alinha a sua vida com aquilo que Deus tem, com a sua vontade, com os seus valores, com a sua perspectiva, princípios e prioridades, o que você está fazendo é trazendo bênçãos para a sua vida. Você está plantando vida e vai colher vida. Mas você também está servindo como exemplo para as pessoas que estão ao seu lado. Muitas vezes a gente quer mudar a pessoa à força, que está do nosso lado, com palavras e de tantas formas. Mas a única forma de a gente contribuir com a mudança de alguém é através do exemplo. É através do exemplo que nós motivamos as pessoas a mudarem de vida e não através de uma cobrança repetitiva que nunca tem fim. E mais, continue olhando dessa forma e plantando para colher a médio e longo prazo. Além de você ser bênção para a sua vida, ter bênção para a sua vida e ser bênção na vida da pessoa que está ao seu lado. Como exemplo, você está plantando um legado para a sua família, para as gerações posteriores, de bênção também para as suas vidas. Queira ser essa pessoa diante de Deus, que abençoa em todas as dimensões, em todos os espaços, as pessoas que estão ao seu lado, e tenha a bênção de Deus sobre a sua vida. Essa semana nós estamos falando sobre o pilar da compaixão. Por quê? Porque nós estamos naquela de construir a nossa casa, na figura da construção de uma casa. Agora, para a gente construir um 2021 melhor do que foi 2022 e mais, uma história de vitória, de sucesso, de honradez, de dignidade diante do nosso Deus e alinhado com a sua vontade. E por isso nós estamos trazendo como figura a construção dessa casa dentro da terraplanagem emocional que fizemos em dezembro. Depois nós fizemos a construção dos fundamentos em janeiro. E agora nós estamos construindo os primeiros pilares dessa casa. Está sendo construída sobre a rocha, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que o seu ano 2021 seja um ano de sucesso, um ano de estabilidade. Eu acho que essa palavra estabilidade resume bem o que é uma vida de sucesso diante e com Deus verdadeiramente. E nós vamos falar um pouquinho agora sobre o fundamento, o que eu devo construir sobre o fundamento do amor ao próximo. Lembrando que o amor, que é um fundamento só, ele se divide em duas partes, que são os dois maiores mandamentos de Deus para a nossa vida, que era amar ao Senhor. Então, sobre amar a Deus, eu construí o fundamento, o pilar da graça e o pilar da obediência, que nós terminamos na semana passada, terminamos ontem, na verdade. E agora vamos construir sobre o amor ao próximo. Duas coisas que você tem que ter no seu coração: é a certeza do amor de Deus sobre a sua vida, que isso vai ser fundamental para tudo aquilo que você vai construir. E o segundo passo é permitir que esse amor alcance a vida do próximo através da sua vida. Lembre-se, a bênção não pode ter um final na nossa vida. Nós temos que ser um canal de passagem para essa bênção, para que ela atinja a vida do próximo. Dessa maneira você estará alinhado com a vontade, com os desejos mais profundos do nosso Deus para a sua humanidade, para os seus filhos. Por isso, vamos falar um pouquinho sobre o amor ao próximo, construindo o pilar da compaixão, queridos. E como falar de compaixão dentro de uma sociedade que está todos os dias construindo barreiras de divisão em relação ao outro. É só a gente dar uma olhadinha nas redes sociais, não é? E a gente vai ver como não é simplesmente a opinião que diverge, mas a pessoa acaba atacando a própria pessoa, o outro acaba atacando o outro, a sua pessoa, a sua dignidade, a sua honra, porque não quer abrir mão das suas razões e por isso faz com que a vida do outro, o valor do outro seja diminuído. Dentro de uma sociedade dessa forma, nós não conseguiremos avançar em nenhum sentido. Tudo isso que está sendo plantado, essas sementes de divisões,
só vai trazer consequências terríveis, negativas, aterradoras para a vida da sociedade, para a vida da família, para a vida de cada indivíduo dentro da nossa sociedade. Por isso, nós precisamos fazer uma opção. Nós precisamos tomar uma atitude, fazer uma escolha consciente, uma escolha que precisa ser mantida pela fé, uma escolha que não está ligada simplesmente a uma emoção passageira ou simplesmente a uma razão, mas uma escolha que tem o poder de mudar vidas, que é amar ao próximo. Como? Startando a compaixão dentro do meu coração, querido. É compaixão. E quando eu falo compaixão, eu não quero falar sobre a autocomiseração ou o coitadismo em relação à vida do outro. Aquele negócio de ficar olhando para o outro e coitadinho, coitadinho, coitadinho e não fazer nada. Não é compaixão que vem de Deus. Isso é simplesmente um sentimento baixo humano, que na verdade produz muito mais indiferença e vacina a nossa consciência, deixando ela adormecida, do que realmente tem algum valor diante de Deus perante a nossa vida e a vida do próximo. A compaixão que vem de Deus, nós vamos aprender esse pilar poderoso, é um pilar que dentro do nosso coração abre um caminho para que nós possamos desenvolver uma atitude, uma ação em relação ao nosso próximo que visa ajudá-lo na reconstrução da sua vida, na restituição dos seus sonhos. Lembre-se, nós somos ferramentas, canais da bênção de Deus para o outro, e nós precisamos assumir essa responsabilidade. Como eu faço isso? Na força do meu próprio braço? Não, de maneira nenhuma. Com um esforço independente? Não. Mas primeiro, fazendo aquilo que Deus já fez por nós. E se Deus derramou o seu amor sobre você, conforme está escrito em Romanos capítulo 5, verso 5, que Ele deu o seu amor, que Ele derramou o seu amor nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se você tem essa certeza, Deus está comunicando isso ao seu coração, é preciso passar isso adiante. E Deus sempre tem um plano, viu, querido? Nunca ache que Deus não tem um plano. A gente olha para a vida das pessoas muitas vezes e a gente não sabe como ajudar, não é? Mas se você parar para pensar o que Deus pode fazer por ela, Deus vai abrir caminho nessa mata fechada, aonde você não consegue ver como ajudar as pessoas. E nós conseguimos fazer isso quando o nosso coração se derrama em amor pelo próximo, em compaixão pelo nosso próximo. O Espírito Santo sempre nos mostra, além do horizonte, um caminho para que a gente possa ser ativo na reconstrução da vida do outro. E não tem nada melhor do que nós aprendemos com o nosso maior exemplo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que diz lá em Mateus, no capítulo 14 e o verso de número 14. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Aquela sociedade onde Jesus estava, no tempo de Jesus, era uma sociedade doente, queridos. Doente espiritualmente, doente emocionalmente, doente fisicamente. Mas quando Jesus olhou para aquela sociedade, o que foi produzido em seu coração foi compaixão. A compaixão de Deus pelas pessoas foi transmitido através de Jesus para aquelas vidas naquele momento tão difícil pelo qual eles estavam passando. Aquelas pessoas não tinham compaixão do Estado, não tinham compaixão do Império Romano, não tinham compaixão nem do seu próprio povo, nem dos seus líderes judeus. Os seus líderes judeus, os fariseus, tratavam aquelas pessoas como multidão ignorante. Eles não queriam nem saber da multidão, era só mesmo para usá-los. Mas o nosso Senhor Jesus, mesmo nas mesmas situações, estando na mesma situação que aquelas pessoas estavam, Ele não desenvolveu no seu coração algum tipo de julgamento por aquilo que aquelas pessoas tinham, por aquilo que aquelas pessoas faziam ou deixavam de fazer. O que foi desenvolvido do seu coração, e aí uma das provas de que ele estava sempre ligado com o Pai, ele veio transmitir o Pai, o coração do Pai para as nossas vidas, foi que ele tinha compaixão por aquelas pessoas. Como isso é importante, queridos.
Jesus, ele deu uma resposta diferente, uma resposta pensada fora da caixa em relação àquela multidão. Era muito fácil olhar para eles e ver aquele monte de pessoas doentes e no seu coração desvalorizar aquelas pessoas como eles mesmos faziam, como seus líderes faziam. É muito fácil, é automático. Mas Jesus deu uma resposta vindo de Deus para aquela multidão. Seu coração se derramou em compaixão. Multidão essa, queridos, que lá na frente, parte dessa multidão está pedindo a crucificação do próprio Jesus, que não o ajudava, que só queriam estar próximo dele porque ele providenciava a cura, porque ele se transformou em uma estrela da época, ele tinha sucesso, as pessoas falavam nele, então a grande maioria só queria estar perto pela bagunça realmente que estava acontecendo próximo a Jesus, as curas e tantas coisas, tantos benefícios rápidos, superficiais, pequenos. A grande maioria não entendeu a sua mensagem. Mas ainda assim, a essas pessoas que não conseguiam dar uma paga de maneira positiva a Jesus, ele continuava com seu coração derramando compaixão pelas pessoas. Veja se essa não é a fotografia ideal, a foto ideal, a imagem ideal da nossa sociedade hoje. Quantas pessoas doentes por causa dessa pandemia, o que tem acontecido? Parece que essa pandemia é a única doença que existe no mundo. Quanta cultura do medo sendo disseminada pela grande mídia, usada pelo diabo. Quanta ansiedade, quantas pessoas perdendo o sentido da vida, não tendo motivação para levantar pela manhã, pessoas que andam completamente esvaziadas de fé e cheias de medo. E o que nós, filhos de Deus, que temos Jesus morando dentro de nós através do seu Espírito que nos foi dado, o que a gente vai fazer, querido, para ajudar essas pessoas? Fazer como os líderes judaicos? Julgá-los por não terem fé? Julgá-los por não conseguirem se levantar da cama pela manhã? Julgá-lo por aquilo que eles estão fazendo, tentando com as suas próprias forças achar algum tipo de alegria, algum tipo de prazer, alguma gota de felicidade, tomando tantas decisões erradas e colhendo as consequências terríveis para a sua vida? O que nós vamos fazer? Derramar porções teológicas sobre essas pessoas? Condenar pelo que tem, pelo que faz, pelo que são omissos? Por aquilo que aprenderam talvez a fazer na vida inteira, só aprenderam isso de maneira nenhuma. O nosso coração, quando nós temos o fundamento do amor, queridos, quando nós temos a certeza do amor de Deus sobre a nossa vida, quando nós vivemos na graça, quando nós vivemos na obediência aos seus valores, aos seus mandamentos, isso só vai tornar o amor de Deus ainda mais perceptível à nossa vida, e uma grande necessidade surgirá dentro de nós, a necessidade do céu de compartilhar esse amor com o nosso próximo. E como nós fazemos isso? Um dos pilares? A compaixão. O nosso coração ele tem que se derramar em compaixão diante das pessoas. A compaixão que vem do céu, eu expliquei no começo. A compaixão que vem de Deus, tá bom? Não que produz coitadismo, mas que produz uma reflexão séria e uma atitude consciente de ajudar, de atitude, de ação em relação às vidas que estão à nossa volta. É bem verdade que o Senhor Jesus nos dá a oportunidade de sermos filhos de Deus, e isso fica muito claro dentro do nosso coração. Mas também uma coisa que fica muito claro quando você se aproxima de Deus é a sua estrutura. Nós encontramos na Bíblia que nós somos pó, nós somos criaturas passageiras, estamos de passagem por essa vida. E essa entrega, essa conexão que nós fazemos da nossa estrutura, querido, não vai fazer a gente se diminuir, mas quando a gente tem essa conexão das nossas próprias limitações, que a gente também é fraco, mesmo sendo filhos de Deus, nós temos a oportunidade de também olhar com esse olhar de compaixão pelas pessoas. E aí essas pessoas se tornam iguais para nós. Nós conseguimos startar o princípio de igualdade dentro dos nossos corações, porque são pessoas que também erram como nós erramos, têm a mesma estrutura que nós, são feitos de pó da terra, são passageiras.
E dessa forma, a gente começa a apagar aquilo que ela tem, aquilo que ela faz ou deixa de fazer, para a gente dar uma atenção especial por quem ela é. Ela é um filho, uma filha amada de Deus, que precisa ter a bênção de Deus, e este canal de bênção é a nossa vida, querido. Compaixão. A compaixão com a qual Jesus olhava para aquelas pessoas foi o que startou o processo de cura. Veja o versículo. Depois de essa compaixão tomar conta do seu coração maravilhosamente, ele começou então a curar os doentes. Talvez nós não estamos conseguindo curar as pessoas que estão ao nosso lado, com depressão, com tristeza, com ansiedade, chafurdando na cultura do medo, porque o nosso coração não se comove em compaixão. E aí, mesmo uma oração, uma intercessão que não é acompanhada de compaixão, não é uma intercessão que chega claramente a Deus. Porque toda oração de intercessão, ela é precedida, ela é acompanhada pela compaixão que vem de Deus pela vida do próximo. É tudo que Deus espera de nós, que nós amarmos o próximo como nós amamos a nós mesmos. Isso é Deus em nossas vidas, isso é a gente sendo canal de bênção do céu para a vida do outro. Dentro dessa sociedade doente que nós estamos vivendo, uma sociedade que a cada dia se derrama em divisão, em ideologias destruidoras, como o diabo tem implantado na vida das pessoas, só terá a ajuda do céu se um coração ele começar a se derramar em compaixão por essas vidas. Aí você vai ver o Espírito Santo abrindo caminho aonde parecia não existir caminho, recuperando pessoas que pareciam estar completamente perdidas e a gente não dava nada por aquela pessoa, mas um ato de compaixão vai fazer com que essas pessoas encontrem, tenham acesso à cura de Deus para as suas vidas. Para uma sociedade doente, a compaixão de Deus é o início do tratamento de restituição, de recuperação para essas vidas. E como está o nosso coração em relação a isso? Como está as nossas vidas em relação a isso? Será que a gente está preocupado demais com as coisas desse mundo, com o nosso próprio umbigo, que a gente não consegue ver o outro sofrendo à nossa volta? Como está o pilar da compaixão dentro dos nossos corações, querido? Será que quando eu olho para as pessoas, o único olhar que eu consigo produzir é um olhar de julgamento? É um olhar aonde eu vejo aquilo que a pessoa está fazendo de errado ou está se omitindo? É aquilo que a pessoa tem e está colhendo pelas consequências de seus próprios atos? Como é que eu estou olhando para essa pessoa? É com um olhar de que ali não tem mais jeito mesmo, ou com um olhar de indiferença? Olha, naquele tempo Jesus poderia ter feito a mesma coisa e ele simplesmente estaria sendo como todas as outras pessoas, mas ele resolveu pensar de uma forma diferente. Ele resolveu ser o canal de Deus para aquelas pessoas. E ele curou muitos doentes naquela época, queridos, e continua curando hoje. Olha o que um ato de compaixão, de um coração que se derrama em compaixão pelo seu próximo faz. Faz com que nós estejamos falando sobre ele há mais de 2000 anos depois daquilo que ele fez. Isso porque o seu coração era um coração de compaixão. São os corações que se derramam em compaixão que são lembrados no futuro, queridos. Não aquele que acusam as pessoas por aquilo que fazem ou deixam de fazer, mas é um coração que estende a mão para que o outro possa ser suportado, para então ele conseguir restituir a sua vida. Talvez, querido, é por nós não termos essa compaixão de Deus estruturada como um pilar sério do amor ao próximo dentro do nosso coração, é que nós não estamos também sendo suportados pelos outros. Nós não temos o suporte na hora que nós precisamos, porque lá em Efésios está escrito que nós precisamos, 4:32 de Efésios, que nós precisamos suportar o outro em amor. E esse suportar, ele só é desenvolvido por um coração que se derrama em compaixão. Talvez o fato de eu ficar muito preocupado com os meus próprios problemas está fazendo com que as pessoas ao meu lado adoeçam e eu não veja caminho para o tratamento dessas pessoas e acabe ficando também desesperado.
nesse sentido de a gente não produzir compaixão dentro dos nossos corações pelas vidas das pessoas que estão ao nosso lado, a gente sempre vai olhar para o problema do outro como realmente uma mata fechada, como eu não sei o que fazer, eu não sei como ajudar essa pessoa. Mas se eu começar a orar diante de Deus e essa compaixão tomar conta do meu coração, o Espírito Santo vai vir e vai abrir caminho aonde nós achávamos que não tem caminho, querido. É uma reflexão séria. Compaixão pela vida do outro é um momento, é um espaço que eu abro na minha vida para refletir sobre o outro, como ajudá-lo, o que Deus quer que eu faça em relação ao outro. E uma vez que isso fica claro dentro de mim, é alguém que se levanta e como Jesus vai e cura os doentes realmente, trazendo a sua palavra, trazendo uma palavra de ajuda, uma palavra de motivação, uma palavra aonde Deus será compartilhado com o próximo, querido. Por isso, eu quero deixar essa ministração para você. Fortaleça esse pilar na sua vida. Reflita sobre esse pilar na sua vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós precisamos ter tempo para também olhar para a vida das pessoas com carinho. E nós precisamos olhar com carinho, com tranquilidade, realmente olhando fixamente para essas vidas e produzir, querido, compaixão, empatia pelo outro, e através deste canal de bênção que será construído dentro do nosso coração, a gente possa então dar a oportunidade de ter pessoas curadas ao nosso lado, construindo uma sociedade melhor do que aquela que nós vivemos hoje. Por isso, Deus quer usar a sua vida, quer usar esse pilar para pessoas serem abençoadas e você, como consequência, ser abençoado também. Então, que Deus possa falar melhor no seu coração, o Espírito Santo possa dar o direcionamento que você precisa. E Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua semana, abençoe as pessoas que Ele tem colocado perto de você, no mesmo ambiente onde você viva, e essas pessoas possam ter a oportunidade de gozar da compaixão do seu coração na restauração de suas vidas. Deus te abençoe.